irmãos de Vargem Grande, que eles sempre vêm aqui com a maior disposição, maior boa vontade, e a gente agradece muito de coração por ser um apóstolo também. Tá bom? Fique à vontade. Boa tarde a todos. E eu acho que tem gente dormindo aí. Eu ouvi, eu tenho problema de audição. Boa tarde a todos. Boa tarde. Valeu. Bom, eu sou Paulo de Assis, moro em Vargem Grande por enquanto. Nós estamos querendo ir para Sorocaba. Se Deus quiser, vai dar certo. São coisas que acontecem na vida da gente e a gente toma certas medidas. Há 2 anos atrás, minha esposa teve um problema muito sério de saúde. Ficou 27 dias internada no hospital e não chegou a ficar desenganada, mas passou um momento muito crítico. Há 2 anos. E nós tomamos a decisão. Vamos sair de Vargem Grande e vamos para uma cidade menor. Não sabíamos ainda para onde nós íamos. Mas o intuito era viver mais tranquilo e poder ajudar as pessoas. Né? Na época eu tinha 76, estou com 78 anos, eu falava para ela, olha, eu acho que eu ainda posso ajudar muitas pessoas. Né? E eu ajudando as pessoas, eu sou ajudado. Ela a mesma coisa. Então ela terminou um curso que ela fazia de acupuntura, ela é acupunturista hoje, deixou a empresa que ela trabalhava e, se Deus quiser, nós vamos para Sorocaba. Mas recebemos o convite do Olívio para estarmos aqui. E o convite do Olívio é uma ordem para nós. Então eu falei, não, Olívio, vamos lá. E com a graça de Deus a gente percebe que esse é o caminho. E a gente tem que ouvir muito, né? Quando o plano conversa com a gente. E parece que essa é a ideia, né? Vamos lá e lá nós vamos encontrar o trabalho. Tenho certeza absoluta. Muito bom. O Evangelho de hoje é o capítulo 10. E eu poderia dizer, esse Evangelho é 10. Por quê? Fala do perdão. Bom, eu sei que aqui não tem ninguém que tem problema de perdão. Eu tenho certeza disso. Mas dos encarnados, mas tem os desencarnados. E pode ser que entre os desencarnados tenha algum que tem algum probleminha com perdão. Então nós vamos falar mais para eles, tá bom? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse é o título do capítulo. Os itens 1, 2, 3 e 4 fala: perdoai para que Deus vos perdoe. Olha, é uma rua de 2 mãos. Você perdoa e é perdoado. Não é só perdoado. Não é só ser perdoado. É perdoar e ser perdoado. Vai e vem. E depois vai na frente os itens 14 e 15 nos fala, e aí são as instruções dos Espíritos. Fala assim: perdão das ofensas. Um título bem curto. Eu vou ler 2 trechinhos bem pequenininhos, só para introduzir o tema, depois a gente vai discorrer um pouco. Eu gosto muito de trazer o Evangelho para o cotidiano, para as nossas coisas, para o nosso dia a dia. Assim que eu entendo a prática do Evangelho. Então, perdoai para que Deus nos perdoe. Os itens 1, 2, 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, por quê? Eles próprios obterão misericórdia. Ou seja, eu sou misericordioso, eu vou receber a misericórdia do Pai. Se perdoarmos aos homens as faltas que eles fazem contra vós, se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas, se não perdoardes os homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E aqui eu vou para as leis divinas, porque alguém pode dizer assim: mas peraí, que Deus é esse? Que castiga? Não, ele coloca leis. Então, o que se refere aqui são as leis. A lei é essa: se você perdoa, você é perdoado. Se você dá, você recebe. Se você passa amor para as pessoas, você recebe amor das pessoas. Então, essas são leis.
né? A doutrina espírita, Kardec fala no livro dos Espíritos, no livro 3, que são 10 leis. Tem a lei do amor, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da distribuição, são leis. Se alguém tem interesse e não conhece, leia o livro dos Espíritos, no livro 3, o capítulo que fala das leis naturais ou leis divinas. É maravilhoso, maravilhoso. De vez em quando eu lembro as pessoas da lei do progresso, que a pessoa chega para mim e fala: Paulo, não tem mais jeito, olha, a política, olha, as pessoas, olha, os bandidos, olha, o governo não vê, olha, as pessoas, meu vizinho joga lixo aqui na calçada da minha casa, o mundo não tem mais jeito. Aí eu lembro da lei do progresso. E a lei do progresso, para dizer uma palavra bonita, ela é inexorável. Ela vai para frente sempre. Ah, Paulo, me prova. Eu provo. Como é que era o mundo há 1000 anos atrás? Como é que era 500 anos atrás? Como é que era 200 anos atrás? Há 100 anos atrás? Era muito pior, gente. Se morria de qualquer coisa. Hoje, um braço amputado num acidente, a medicina é capaz de reconstituir, a pessoa fica com movimentos naquele braço que foi amputado, foi cortado. Então, a gente não tem que olhar para o lado ruim, o lado triste da humanidade, tem que olhar o lado bom. O quanto que a humanidade progrediu, cresceu, e o quanto que a humanidade aprendeu, inclusive, eticamente. Quer outro exemplo? Chuta um cachorro na rua hoje. O que acontece? Pode bater em você. Chutava há 50 anos atrás, não acontecia nada. Achavam que era normal chutar um cachorro. Ah, chutou um cachorro. Faz hoje. Vai ter um idoso, vai ter uma criança, vai ter uma mulher, só para falar das coisas, das pessoas mais fisicamente fracas. Vão pegar você. Que história é essa? É um cachorro. Não é mesmo? Então, quer dizer, isso é progresso. Isso é progresso ético. Nós respeitamos mais os animais hoje. A humanidade respeita mais os animais. Ah, Paulo, mas tem pais e mães que abandonam criança. Tudo bem, não é a maioria. Somos 8 bilhões. A maioria é boa. A maioria é legal. A maioria faz a coisa certa. Não vamos nós nos fixar naqueles poucos que fazem as bobagens. Encerrando essa primeira parte, diz assim: se o vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir suas faltas em particular, eu e ele, entre vós e ele. E se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Jesus disse assim: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Bom, uma vez numa aula, os alunos fizeram uma brincadeira, tinha um calculador, começaram a querer calcular quanto que era 70 vezes 7 vezes. Ah, um número absurdo. A louça ficou quase cheia de números lá. Então, na verdade, o que Cristo passou para nós é o seguinte: você deve perdoar sempre, independente de quantas vezes. Porque só o perdão vai aproximar e vai fazer crescer. Dou um exemplo físico. Se alguém faz uma ofensa, bate na tua face direita, você oferece a esquerda. Ela bate na esquerda, você oferece a direita. Ela bate na direita, você oferece a esquerda. E vai mudando, vai mudando. Quem vai cansar primeiro? Ele ou você? Quem está despendendo mais energia? Ódio? Ele. Com certeza. É claro que isso é uma alegoria que nós vamos fazer. Mas existe na nossa vida. Olhem ao redor da vossa família. Tem pessoas que erram e fazem bobagem com os pais, ou os pais fazem bobagem com os filhos, ou os irmãos fazem bobagem com os irmãos, e vai. Às vezes, no final da vida daquele ser, ele acaba se arrependendo e acaba mudando de vida.
Ah, Paulo, mas tem muito que não muda nesta vida. Na próxima, com certeza ele vai vir com perdão, vai vir pedindo perdão, e ele vai vir uma missão de ajudar aquela pessoa que ele tanto execrou, que ele tanto machucou. Muito bom. Eu vou ler um trechinho só que seria o segundo tema, perdão das ofensas, e é instruções do Espírito. Vocês reparem que no Evangelho são 27 capítulos, mais um de orações, 28, todos eles têm instruções dos Espíritos. São instruções que os Espíritos passaram para Kardec, especificamente naquele tema. E no capítulo Perdão, são instruções bem longas. Eu não vou ler tudo, vou ler apenas um trecho, que diz assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhes eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, que é o Pai Nosso, né? E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torne invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será brando e humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que o seu perdão desce para apagar as suas faltas? Claro que não. Claro que não. As leis estão aí para comprovar isso. Muito bem. Então, nós estamos assim. A humanidade constrói mais paredes do que pontes. A ponte liga as pessoas, a parede separa. Eu iria dizer, mais paredes do que janelas, que é uma forma de ver o outro. André Luiz, em uma das suas orientações ao Chico, disse assim: levante todos aqueles que estiverem caídos, em sua volta e em seu redor. Você não sabe onde seus pés irão tropeçar. Ah, mas eu não vou tropeçar nunca. Será? Será que você nunca vai errar? Será que você nunca vai cair? Nós fizemos por 8 anos o trabalho na Fundação Casa. Acho que todos sabem que a Fundação Casa é uma unidade do governo estadual, FEBEM, antiga FEBEM, agora a Fundação Casa, que recebe os melhores infratores, que não podem ser presos, né, pela lei. Então eles são, entre aspas, retidos para reeducação social, mas estão presos, porque vocês não podem sair a hora que eles querem, para mim está preso. Se vocês disserem, não, Paulo, aqui você não pode sair, 2 dias você vai ter, eu estou preso, aqueles 2 dias eu estou preso, não posso sair. Então eles lá, eles falam com razão que eles estão presos, e eles são mesmo, só que o contexto, não, vocês estão retidos para reeducação. Muito bem. E nesse trabalho a gente conseguiu perceber o quanto a família é importante. Porque em cada unidade da fundação deve ter na faixa de 60 a 70 meninos, depende do período, né? E eles, a maioria, ou não conhece a família, ou não conhece os pais, não conhece o pai principalmente, a maioria, né? E eles não têm ideia do que é a sociedade. Esse trabalho que nós fazíamos, eram 3 casais que faziam, mais um grupo. O grupo tinha mais de 20 pessoas. Nós íamos em várias unidades da FEBEM, da Fundação Casa. E quando eu ia com a minha esposa, às vezes fazia uma palestra para eles ficavam assim, um casal, uma família, 2 seres esse ano, que ficam na mesma casa,
é uma novidade para eles. Para eles é uma novidade. Então, a gente tem que olhar um pouco isso, que a vida não é só o nosso umbigo. A vida é o que está aí. Né? É ligar a televisão, que nesse caso é bom a gente saber, tem as guerras. É gente morrendo faz 2 anos. Gasta-se bilhões com armas, matando pessoas. Isso é uma ignorância. É uma ignorância. Mas cada um o seu tempo. O que nós podemos fazer? Então, o maior mal não é o que fazem para mim, mas o que eu faço para os outros. Porque o que fizeram para mim, eu posso perdoar, posso ficar com raiva, posso, enfim, a atitude que eu quiser. Vai continuar. Mas o que eu fiz para o outro ficou. Às vezes eu me arrependo, quero pedir perdão, não dá mais. A pessoa já mudou, já morreu, já. Então aquilo fica lá dentro. E é muito ruim conviver com culpa. E assim, quando a gente faz essas afirmações, às vezes o plano espiritual pergunta assim para a gente: e aí? Você fala com prática ou apenas fala com muita prática? Percebe a diferença? Você fala e pratica ou fala com muita prática? Porque é muito fácil falar, é muito fácil dar receita, mas fazer é o que nós temos que dar o exemplo. Então, um orientador espiritual, um padre, um bispo, enfim, as igrejas têm aí os seus patronos, aqueles que comandam. A doutrina espírita não tem essa hierarquia. A doutrina espírita, aliás, uma das razões de eu estar na doutrina espírita é isso, não tem, olha, aquele manda mais, esse manda menos. Não, você tem autoridades que são autoridades de moral, ética. Então, geralmente, os diretores, as pessoas que comandam, elas têm, por quê? Elas são cobradas daquilo que elas estão falando. Tá, Kardec, olha, Kardec, mas você está fazendo? E é muito comum ver nas casas espíritas, para falar da nossa coisa, muitas divergências. E às vezes, dedo apontado um para o outro. Só que quando eu aponto um dedo para o outro, tem 3 apontando para mim. Então, cuidado. Se numa casa espírita ou numa casa religiosa alguém não se sente bem, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a ficar. Vai para outra. Monta a sua própria casa, arruma os seus amigos, vamos para frente. Vargem Grande mesmo, o centro que nós construímos lá, o Aconchego e Luz, saiu do Vida e Luz. E não fomos dissidentes, simplesmente a cidade, de uma certa forma, expandiu e nós montamos o centro no outro lado da cidade. Os dois se congregam, fazem cursos juntos. O curso do Aconchego, eu dei aula há pouco tempo lá, tem alunos que é do Vida e Luz. Isso é maravilhoso. Não tem que ter antagonismo. Né? Eu brincava com as pessoas: você é um servidor da casa ou é um servidor da causa? Percebe? Eu sou um servidor da causa. Eu posso estar no Caridade de Luz, no Vida e Luz, no Mãos Unidas, no Atitude de Amor. Aonde me chamarem, se eu sou capaz de falar alguma coisa, eu vou lá. Participo dos cursos. Se tem bazar, eu gosto de ajudar a bazar, porque eu sei que o bazar dá um certo sustento financeiro que toda casa precisa. A doutrina espírita não é uma doutrina que pede dízimo, que pede nada contra os que pedem, cada um faz o que tem que fazer, mas a doutrina pede o quê? Consciência. O que a doutrina nos traz é conscientização do certo e do errado. Aí, se você vai fazer ou não, o problema é seu. Uma reflexão: o primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a pedir perdão é o mais forte. E o primeiro a esquecer a ofensa é o mais feliz. O que a gente quer ser? O mais corajoso, o mais forte ou o mais feliz?
Então, para ser feliz é esquecer a ofensa. Jesus nem sentia ofensa, essa que é a verdade. Mas é o nosso irmão maior, né? É o nosso paradigma. Gandhi, uma vez recebeu um muçulmano, todos sabem quem foi Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Um indiano que levou a Índia para a sua independência, a Índia era uma parte da Inglaterra. Ele enfrentou o exército inglês, que na época era o mais potente do mundo, nos anos 40, né? No século passado, e ele não deu um tiro, usou uma faquinha sequer, um canivetinho, só com a palavra, com a não obediência e com a resiliência. Ali, pode fazer, vocês querem fazer. O Saulo, não sei o quê, tudo bem, tudo bem. Quando alguém queria se revoltar, o Gandhi falava: não, calma, não é por aí, é a não violência. E ele derrotou o exército, a Índia ficou livre, né? E Mahatma Gandhi disse assim, aliás, ele recebeu um muçulmano, e o filho desse muçulmano tinha sido morto numa das brigas que havia entre muçulmanos e indianos, né, na Índia. Um filho de um muçulmano havia sido morto por um filho de um indiano. Então ele chegou para Mahatma Gandhi, que era indiano, e falou: Gandhi, o que eu faço agora? Mato um filho de um indiano, né? Quer dizer, vou me vingar. Mataram meu filho e vou matar o filho do outro. Aí Gandhi falou: não. Falou: eu te dou uma sugestão. Isso não vai te trazer paz e tranquilidade. Eu vou te dar uma sugestão. Que você procure um filho de um indiano órfão, ele era um muçulmano. Procura um indiano órfão e crie e eduque como se fosse o seu filho, com o mesmo amor. E isso com o mesmo amor que você daria para o seu filho legítimo. E só assim você vai apaziguar as suas dores, só assim o seu coração vai ficar tranquilo. Ou seja, só o perdão poderá trazer a paz para o seu espírito. É fantástico. Paulo, mas vai fazer. É claro que é difícil. Se fosse fácil, o muçulmano não teria que falar com o Gandhi, ele já faria e acabou. Então é nisso que nós temos que entender a vida. O bem é a maioria. O bem constrói a si mesmo. O mal destrói a si mesmo. O tumor canceroso é um mal e o nosso organismo, para o nosso organismo, e ele mata. Só tem uma coisa: ele morre junto com o corpo. Olha que interessante. O tumor canceroso, o câncer, ataca aquele corpo, mata e morre junto. Interessante, né? Mas agora, com o avanço da ciência, de uns anos para cá, o que aconteceu? Muitos cânceres são tratados, são curados, né? E a pessoa não morre. Aí que está, como diz o outro, pulo do gato. O tumor não mata, às vezes ele te desperta, te faz acordar. Então você começa a ser mais humilde, mais agradecido, menos orgulhoso, menos querer ter razão em tudo. Enfim, você busca uma vida mais tranquila. Você olha o outro de uma outra maneira. Um pai que chega numa situação dessa, uma mãe, às vezes no ocaso da sua vida, mas não falece, ele passa a ser uma pessoa melhor. Ele passa a olhar o outro, os filhos, os netos, o vizinho, o colega, ele passa a ver com outros olhos. Eu vi pessoas passarem por essa experiência e depois começaram a buscar os amigos de infância, relembrar os amigos de infância, que jogavam futebol, as meninas que brincavam de boneca, os jovenzinhos, que a gente ia dos bailinhos, aquela coisa da paquera, dos namorados. Quer dizer, a pessoa reviveu, porque ela teve uma nova oportunidade.
E ela então, na reflexão, ela viu que aquilo que ela estava vivendo era uma utopia, não era uma coisa boa, que a coisa boa estava ali, na vida. A felicidade, em filosofia, eu sou professor de filosofia, a felicidade é igual, a gente cria uma equação, realidade observada, né? Realidade percebida menos a minha expectativa. Então a felicidade está aí, o que é real, o que eu percebo, o que está aqui e qual é a minha expectativa. Interessante, porque se eu pensar assim, eu sou feliz. Mas, se eu sempre quiser mais, a minha realidade é essa, mas eu tenho expectativa de ser mais. Eu sou um cantor de rock, ganhei um concurso aqui da minha cidade, São Roque. Mas eu quero ser o cantor de rock de São Paulo. Participo do torneio e sou o cantor de rock de São Paulo. Não estou contente. Eu quero ser do Brasil. Aí, sou do Brasil. Mas São Roque, São Paulo, Brasil, mas para mim é pouco. Eu quero ser do mundo. Do mundo. Eu vou chegar no ponto, não tem mais o quê. Então, eu vou ser sempre feliz. Olha a minha trajetória. Desde um cantorzinho de rock numa cidade pequena de São Roque, até chegar no estrelato de ser o maior cantor de rock do mundo, não fui feliz. Porque eu sempre quero mais. Minha realidade menos expectativa. Então, a reguinha da minha expectativa, ela tem que estar mais baixa, tem que estar mais coerente, tem que estar mais de acordo com o que é a vida. Muito bom. Tem uma historinha que eu gosto de contar. Como nós estamos falando de perdão, eu gosto de falar de verdade. Dois estudantes de biologia, eles tinham uma prova na segunda-feira, mas no domingo eles meio que bagunçaram um pouco a baladinha lá, foram dormir tarde, acordaram tarde, e, enfim, a faculdade era numa cidade perto, mas eles foram de carro, chegaram tarde. Chegaram na prova, na faculdade, o professor estava recolhendo as provas. O professor, o mestre, e eles eram bons alunos de biologia. O professor falou: o que aconteceu? Aí um mais do que rápido, o professor furou o pneu do carro e a gente tem que trocar e tal. O professor: poxa, vocês são ótimos alunos. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Não se preocupe não. Eu dou uma prova para vocês. Se vocês tiverem um problema, furou o pneu, vou dar uma prova para vocês, né? Fiquem tranquilos. Aí o outro, os dois conversando depois, vamos fazer a prova, ok. No intervalo, vocês vêm até a minha sala dos professores, eu dou a prova. Chegou o intervalo, professor, vamos pegar uma sala vazia, uma sala vazia, tal. Aí eles iam sentando assim na frente do professor. O professor falou: olha, é mais coerente um sentar aqui e o outro sentar no final, porque vocês estão fazendo a prova só vocês dois, né? Não fica bem vocês ficarem juntos, tal. Não, claro, mestre. Aí um ficou aqui e o outro ficou lá no fim. Primeira questão, vale um ponto. De 1 a 10 vale um ponto. Uma questão boa, mas para eles fácil, porque eles eram bons alunos de biologia. Responderam rápido. Está aqui. Perfeito. Segunda questão, que vale 9 pontos. Ou seja, a pessoa tirar um 10, segunda questão. Anotem aí. Qual foi o pneu do carro que furou? Qual foi o pneu do carro que furou? E aí? E aí? Se você fala sempre a verdade, você não vai ter nenhum problema em responder. Vai? Não vai. Mas se você estiver mentindo, você só tem 25% de chance. Vale a pena arriscar? Eu, quando conto isso na Fundação Casa Contei várias vezes, eu costumo falar para as pessoas assim: olha, não tem um final, não tem a resposta deles, tem a atitude de cada um. E às vezes eu fazia uma dinâmica: o que você faria? Se você estivesse falando a verdade, o que você faria? E se você estivesse mentindo, o que você faria? Porque a maioria dizia que estaria mentindo, que não falaria uma verdade
do tipo, olha, eu fiquei no domingo dormindo com as menininhas, cantando, tomando uísque, cerveja, acordei tarde e cheguei tarde aqui. Não fala a verdade. Então, o que você faria? Alguns chamariam o professor e diziam, olha, me perdoe, eu fiz a coisa errada, dá a nota que o senhor achar que tem que dar. Né? E outros diriam, não, eu tentaria, mas isso é para a gente pensar. O que nós faríamos numa situação dessa? Um fazendeiro falava para o seu filho pequeno, 4, 5 anos, não, quando você completar 12 anos, eu vou te contar um segredo. Todo aniversário, quando chegar a 12, vou te contar um segredo. Aí quando chegou com 12 anos, o menino foi lá, papai, eu fiz 12 anos, qual é o segredo? Qual é o segredo? Aí o pai dele falou, senta aí, vou te contar o segredo. Ele era fazendeiro. A vaca não dá leite. A vaca não dá leite? A vaca não dá leite. Aí ele explicou. A vaca, ela fornece o leite. Mas para tirar o leite da vaca, você precisa alimentar, cuidar com o veterinário, gastar dinheiro. Você precisa acordar cedo, separar o bezerro da vaca. Você precisa ordenhar a vaca. Você precisa ter um espaço, um pasto para ela próprio, para ela poder comer, para fornecer o leite. E esse é o comparativo que a gente faz com a vida. A vida não nos dá nada. Ah, mas eu sou filho do ricão lá do Musk, lá dos Estados Unidos, que tem bilhões. Então, você é um em 8 bilhões. Para todo mundo, a vida não dá. O que a vida faz é te dar oportunidade para você trabalhar, para conseguir as coisas. Então, você precisa estudar, precisa acordar cedo, precisa tomar chuva o dia que você tem que fazer uma prova, você precisa ser bacana com as pessoas, você precisa ser uma pessoa coerente com os amigos, com os professores, com a sociedade como um todo. Então, nada é de graça nessa vida. Tudo tem o seu custo, tudo tem o seu preço. Porque aqueles que têm pelo dinheiro, pelo valor que o papai tem, o vovô tem, normalmente são infelizes. Porque eles não lutam por nada, tudo é o dinheiro. E eles acham que com o dinheiro eles podem comprar até o amor. Alguém em sã consciência acha que o amor pode ser comprado com dinheiro? Claro que não. O sentimento de amor, não. A pessoa pode enganar. Ele, se está afim, porque ela é rica, ele pode enganar, que ama, etc. Ela, a mesma coisa. Se ele é rico, ela pode enganar. É um engodo. Mas a felicidade, olhar nos olhos, dizer eu te amo e dar força junto, não faz. Muito bem, nós vamos encerrar. Eu tenho 2 histórias de perdão. Uma é sobre a Isaura, uma moça do interior que tem uma história particular de perdão na família. E a outra são 2 amigos, Mohammed e Elias. Eles viviam no Oriente Médio, viviam desde a infância juntos. Eu pergunto para vocês, qual vocês querem ouvir? Não dá para ler as 2, uma só, as 2 são curtas. A do Mohammed e Elias ou a da Isabel? Segunda. Mohammed. Mohammed? Sim. Todos concordam? Então vamos para o Mohammed. Olha, 2 amigos de infância, Mohammed e Elias, eles estavam sempre juntos, desde a escola primária até depois de adultos. Já haviam casados e constituído família, cada uma sua, quando numa pescaria, Elias, que era mais forte, bateu em Mohammed, deixando-o caído na praia. Os filhos de Mohammed correram para socorrê-lo e ele pediu para que os filhos escrevessem na areia: aqui Elias socou Mohammed até tirar sangue e o deixou na praia. E os filhos escreveram. Aconteceu que alguns anos depois, claro que as famílias ficaram divididas, não se conversavam mais, aquele acontecimento foi drástico para os filhos, principalmente do Elias, ficaram muito magoados.
Muito bem. Aconteceu que alguns anos depois, Mohammed estava num barco e este barco virou e ele não sabia nadar. As pessoas que estavam com ele também não tinham muita habilidade na natação. E então pediram socorro, começaram a gritar por socorro, porque era uma praia, uma enseada. Então Elias, que estava por perto, e nadava muito bem, ele era muito forte, saltou do seu barco e salvou Mohammed. Colocou ele nas costas e levou até a praia. E foi aquele rebuliço, todo mundo, né, assustado com o acontecimento. Levou até a praia. Quando os filhos de Mohammed chegaram na praia, porque aquilo era uma pequena comunidade, logo a comunidade correu. Quando chegaram na praia, o pai ainda estava se restabelecendo, né? O pai pediu para o filho mais velho: filho, faz um favor para mim, escreve naquela pedra, tinha uma pedra bem grande assim, escreve com letras, com tinta indelével: aqui Elias saltou do barco e salvou heroicamente o seu irmão Mohammed, o seu amigo Mohammed. O filho, esse mesmo que tinha socorrido lá no sangue, falou: pai, eu não estou entendendo. Ele tinha raiva com Elias, né? Tempos atrás, o Elias socorro, você tirou sangue, te humilhou, te deixou estendido na praia, na areia, e você pediu para escrever, e logo a água veio, acabou tudo. E agora você está pedindo para escrever na pedra, para que fique aí, todo mundo veja e ninguém consegue apagar mais isso. Ele falou: é isso que tem que acontecer com as boas coisas. O mal a gente deve esquecer, e as boas coisas a gente deve ressaltar. Então o perdão está aí. Esse é o verdadeiro perdão, o esquecimento da ofensa. Para Mohammed não tinha a socada, não tinha sangue que ele tinha escorrido, não tinha nada disso, isso não existia mais. Só ficava o fato dele cair no barco e o amigo salvá-lo, né, da morte, que é muito mais grave, né? Então essa é a mensagem: o perdão é o esquecimento, tá bom? Nós vamos um pouquinho de atrás, vamos encerrando. Nós gostamos de fazer uma oração final e a faremos, e depois nós fazemos a vibração final. A oração final nos diz assim: é uma conversa com Jesus. Aqueles que quiserem encerrar os olhos, porque a oração é profunda, que o faça. Se quiser ficar com os olhos abertos, também não tem problema, a reflexão vale. Diz assim: Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta, que nos ilumina, obrigado, Senhor. Pelo tesouro do lar, doce tempo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo e flor. Pelo aconchego suave, mestre, da afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece, bendito seja o Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela eterna beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, obrigado, Senhor. Por tudo que nos reservas, a luz de cada momento, eis o nosso agradecimento por tudo. Seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar, dizendo por toda parte: bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Então, dentro desse clima muito gostoso de oração, de vibração positiva, vamos fazendo as vibrações finais. Vamos imaginando uma luz muito intensa, abrasando todo o planeta Terra. Essa luz é a luz da esperança, é a luz do conhecimento, é a luz do bem. Que essa luz possa se concentrar no contorno do nosso país, Brasil. Que ela seja toda focada no contorno do nosso país, Brasil, com seus estados e o seu Distrito Federal. E que essa luz possa se concentrar mais ainda no estado de São Paulo, o qual a federação
Estado da Federação, que nós fazemos parte. Essa mesma luz que se concentrou nesse Estado, feche mais o seu foco ainda e que focalize só a nossa pequenina São Roque. Que essa luz esteja toda intensa na nossa cidade de São Roque, uma cidade de quase 400 anos. Que essa luz possa iluminar todos os lares, possa iluminar as mentes dos dirigentes dessa cidade, a mente dos líderes dessa cidade, líderes da indústria, líderes do comércio, líderes da indústria de serviço, líderes educacionais, das escolas principalmente, iluminar os nossos alunos adolescentes, crianças, jovens adultos, e que essa luz possa estar abrasando e abraçando o nosso bairro, a nossa rua e, por fim, o nosso lar. Que essa luz intensa esteja no nosso lar, dando carinho, afeto para todos e principalmente aqueles nossos irmãos que possam estar com alguma dificuldade, seja material, seja espiritual, seja orgânica, alguém com problema de saúde, que nesse momento essa luz possa trazer um alento de cura, um alento de vida. Que essa luz possa estar na mente de todos, chefes de família, pais e mães, avós, para que oriente bem os seus comandados, seus filhos e seus netos, para que possamos ter uma humanidade melhor, cada dia melhor. E principalmente para que conscientize tanto os dirigentes como os dirigidos da responsabilidade que nós temos como seres humanos encarnados. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos lares, nessa casa Caridade e Luz que nos recebe com tanto carinho. Assim seja, graças a Deus.